Olá, vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre o orçamento familiar, como uma engrenagem para a construção de riqueza, como um caminho, como um monitor que vai ajudar você. Tá? Mas para explicar isso e dar a importância que isso merece, antes disso, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças, para aqueles que não me conhecem, que estão chegando agora. Convido então a todos para conhecer mais no YouTube, no Instagram, me seguir no Telegram e conhecer a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro e o meu curso Finanças Pessoais, tá? O curso feito para fazer transformações nas finanças e na vida de todos. Muito bem, mas o que tem a ver o orçamento com a riqueza? Tem tudo a ver. Porque essa é uma parte de controle, de autocontrole, de controle das emoções, de mexer no seu dinheiro em duas partes importantes, que é o ganhar e o gastar. Tá? Então, vamos lá. Então, o que é o orçamento? Na verdade, o orçamento é um dedo duro. Tá? A existência de um orçamento é aquele dedo duro que entrega a você, ou que dá as pistas, que dá o caminho, que mostra para você por onde você está indo, o que você está fazendo. É aquele olhar, mas no bom sentido, né? No sentido de ajudar. Não é para culpar, não é para fazer nenhuma crítica. Ele existe, os números existem para que você tenha uma metodologia, então, e é isso que é feito na organização financeira. Antes de começar a pensar em investir, pensar em riqueza, começa com essa autodisciplina, esse autoconhecimento. Como é que você monitora, como é que você faz isso? E a pergunta que normalmente a gente faz e a resposta que se tem é bem conhecida. Perguntando de modo geral, você tem um orçamento? Tá? Pergunte-se agora. Tá? A maior parte das vezes, ou quase todas as vezes, as pessoas dizem sim, eu tenho orçamento. Ok, beleza. Agora, assim, esse orçamento é uma peça mental ou ele é algo escrito, algo que você monitora, que trabalha nele, que é pensado, que envolveu a família? Como é que ele é feito? Aí tem uma grande diferença. Nós temos na nossa cabeça, então, uma ideia geral de gastos, de ganhos, mas quando nós colocamos no papel, nós vemos que essa realidade se transforma e se modifica e é bem diferente daquela que está na nossa cabeça. Bom, então, vamos lá. Por que isso acontece? Porque, normalmente, essa atividade de fazer um orçamento, de criar esse meio de olhar os gastos e despesas, nós entendemos como algo assim, rotina, burocrático, controle, organização. E isso nos limita, nos deixa... Isso eu vou fazer, isso eu vou me restringir. Talvez essa seja a palavra, tá? Mas não tem jeito. Tá? É necessário você ter um orçamento e procurar olhar o lado positivo, não o lado negativo da restrição, mas como você ter uma fotografia do seu mês, dos seus ganhos, dos seus gastos, da sobra que você tem e o que você vai fazer com isso, que isso seja utilizado para a construção da sua riqueza ao longo da sua vida, para realizar os seus sonhos, seus desejos, enfim, o dinheiro circulando e você monitorando ele. Esse é o lado positivo do orçamento familiar. Envolva a família, se envolva nele. Faça essa coisa de uma forma mais escrita, simples, sem sofisticação também. Não precisa ter um ritual aqui estratégico. Não, é uma coisa simples, né? Mas fazer de forma escrita. Tá? Uma questão que todo mundo sabe, né? Nenhuma empresa, nenhuma organização vive sem um orçamento. Quanto que vai vender, quanto que são os seus custos, quanto que gasta e quanto que é o lucro. Porque essa é a razão de ser de uma empresa, né? Então, grande maioria das empresas, ou todas as empresas bem-sucedidas, elas têm o seu orçamento. E muitas vezes se trabalha numa empresa, vê que as empresas fazem isso, se participa do processo de construção de um orçamento, mas não se faz o seu próprio orçamento. Essa é a grande falha que tem na educação financeira e nas finanças pessoais, e as coisas não andam por aí, tá? Então, por que isso é diferente, né? Por quê? Tá? São aquela coisa da forma de ver. Ver pelo lado da restrição, tá? Não olhar pelo lado positivo, o lado cheio do copo, como se diz, né? Que é olhar o orçamento como sendo um meio de você definir prioridades, de você olhar onde é que está gastando o seu dinheiro, onde é que tem desperdícios que podem reverter para uma construção de maior rentabilidade, de maior prazer, maior satisfação, enfim, ver o seu dinheiro de uma forma mais saudável. Então, esse seria o lado positivo, né? Mas o que é o orçamento, então? Tá? Basicamente, é uma coisa muito simples, uma coisinha muito simples. Tá? Tem um lado que tem a receita, tá? Que é o quanto você ganha, e o outro lado que tem a despesa. Quer coisa mais simples que isso? E embaixo tem uma diferença. Quanto que sobrou? Tá? Vamos pensar em sobra.
Não vamos tirar a ideia de que empatou ou que faltou, tá? E vamos falar de um orçamento saudável. Você dono dessa mecânica e dono das suas finanças, tá? Bom, a receita é a base do orçamento. Normalmente existe um certo equívoco, que é pensar na despesa como base. Mas eu proponho que a gente pense primeiro na receita, como prioridade. Então, assim, qual é a sua renda, a sua receita, tá? E quais são os 3 tipos de renda e receita que você pode fazer? Tem a renda fixa, a receita fixa. Renda fixa vai confundir com investimento. Então tem a sua receita fixa ou a sua receita da sua atividade principal. Se você é assalariado, é salário. Se você é autônomo, você tem a renda então dos seus serviços prestados. Então essa é a renda que é fixa, que é para cobrir os seus gastos essenciais. Tem depois a possibilidade, e aí uma estratégia que você vai começar a pensar e criar, de renda extra. Quais as rendas extras que você pode fazer e somando essa renda fixa? Qual é, então, agora fica a pergunta, a sua renda extra e o que você vai fazer para ter renda extra no decorrer dos próximos meses, próximos anos? Renda passiva é se você tem, iniciou um processo de investimento, quanto que você tem por mês de renda passiva, que vai estar sendo usado, claro, para reaplicar e fazer os seus investimentos crescerem mais rápido. Mas essas são as suas rendas, essa é a sua renda, tá? Dessa renda, entendido isso, e como é que você pode trabalhar para fazer com que ela aumente, você vai trabalhar o outro lado, que é das despesas. Quais são os seus gastos? E os gastos se dividem de 2 formas, tá? Em 2 tipos, né? Os gastos necessários e os gastos que são os desperdícios. Como é que você vai identificar isso? Bom, os gastos que são necessários são aqueles gastos que você precisa ter para a sua vida, para sobreviver. E aqueles que você classificar como desperdício, é o contrário. Você vai ter um grupo que você vai olhar para eles, e a partir do orçamento para poder fazer isso, vai ver que esses você pode dispensá-los. Então, é começar a trabalhar então dessa forma, basicamente aumentar a renda, ver esses 2 tipos de gastos e como você vai então fazer essa lógica de fazer com que a sua renda mensal renda mais, que sobre mais e que você projete o futuro em cima dessa peça de orçamento. Um exercício interessante é, diante dos gastos, por exemplo, que você identifica como gastos não essenciais, não necessários, seria o seguinte: imagine que você tem uma renda mensal de R$ 1.500, tá? Todo mês você ganha R$ 1.500. Você trabalha 160 horas no mês. Se você dividir 1.500 por 160, você tem o valor de R$ 9 por hora, né? 1.500, 160, R$ 9 por hora. Agora imagine que você tem lá um gasto, você identificou de R$ 150, que são bobagens, são coisas que você, bom, eu faço tanto de lanche por dia, eu compro tal coisa que talvez não precisasse por dia, e no mês dá 150. Então, se você dividir 150 por R$ 9, que é a sua hora, vai dar um número de horas que você precisa trabalhar para sustentar esse gasto, tá? Que nesse caso seria um desperdício. E esse número vai ser 16 horas, 16 uns quebradinhos. Então você precisa trabalhar 6 horas para sustentar esse gasto que você tem, que eu estou chamando de desperdício. Tá? Pode ser um luxo, pode ser uma coisa muito espontânea, muito momentânea, e talvez aí pode passar. Mas se ele é habitual, ele não é um luxo que deva permanecer. Então, tá aí um exercício para você fazer. Veja quanto é que custa, em termos de horas, o seu luxo, esse luxo entre aspas, tá? Esse é um exercício para fazer. Bom, concluindo então esse vídeo sobre orçamento, a importância dele e ele sendo a engrenagem para a construção de riqueza, nós poderíamos dizer o seguinte: ele, vendo pelo lado útil, o lado importante, não pelo lado do trabalho, ele é uma forma de você dar prioridade, identificar aquilo que é desperdício e permite então até depois disso que você eleja realmente pequenos luxos. Por que não? Né? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje, que eu acho importante dentro desse contexto de fazer com que você crie um estado de riqueza dentro de você, trabalhando números, trabalhando você mesmo e controlando com essa peça fundamental que é um orçamento familiar, ok? Tem alguns vídeos já feitos, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui alguns, né? Para você dar uma olhada também e complementar o que eu falei. Beleza? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.